Muito boa noite, você que está nos acompanhando aqui no meu canal, Jorge Bastos, inglês para tecnologia da informação e espanhol para tecnologia da informação, agora também como uma nova maneira de permitir que os profissionais de tecnologia tenham a chance de poder ter qualidade de vida quando não é possível, por exemplo, viajar para a Europa ou para os Estados Unidos. Agora você vendo aí, está tendo a chance de crescer na carreira de TI, dadas as oportunidades que estão surgindo, não só aqui no Mercosul, mas também na América Central. Hoje eu tenho aqui conosco, nós temos aqui um convidado mais que especial. Eu estou conhecendo ele hoje também. E é o Vitor Araújo, vai conversar conosco hoje um pouquinho e vai falar sobre a sua experiência profissional, porque ele também está morando atualmente no Paraguai. É isso, né, Vitor? Exatamente, vivo em Cidade Leste, ali na fronteira com o Brasil. Ah, muito legal. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos bater um papo aqui de maneira bem descontraída. Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, inclusive de alguns alunos, e nós vamos ter a oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais do Vitor e trazendo aí, até para mim também, questões de experiência profissional trabalhando aqui no nosso irmão Paraguai. Então, vamos lá. Vitor, me fala um pouquinho, bem brevemente, sobre a sua experiência, o que fez você ir para o Paraguai. Conta um pouquinho para nós. Vamos lá, sou atualmente engenheiro de software, né? Trabalho para empresa brasileira, então não trabalho no Paraguai ou nos Estados Unidos, trabalho para empresa brasileira. E optei pelo Paraguai por ser bem fácil de você entrar, na verdade. Tipo, não sei como é que eu poderia explicar, que quem já foi sabe como é que é. Mas basicamente você não tem checkpoint de fronteira, você pode só passar a ponte e entrar. Então é Assim, bem fácil de você entrar e quando você passa para o Paraguai, tudo eles aceitam fazer com documento de brasileiro. Então, nessa parte do começo é bem desburocrático, não precisa já na hora que você chega, pelo menos se você morar na cidade de fronteira, você não precisa fazer todo aquele processo de uma vez só, de tirar documentação, etc. bacana. E você já está há quanto tempo aí morando no Paraguai? Já são 2 anos e alguns meses. 2 anos, então já tem uma considerável experiência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes de nós irmos para a parte mais específica, técnica da área de tecnologia, conhecer um pouco mais do contexto socioeconômico. Ao longo do tempo, nós construímos uma imagem na nossa mente, o brasileiro construiu essa imagem na mente de que o Paraguai é só comprar eletrônicos, né? Dado a fama que a cidade do leste criou, né, nas nossas mentes. E recentemente nós vemos aí notícias que estão chegando relacionado à represa de Itaipu instalando mais uma turbina. Ela vai se tornar aí um grande potencial de energia renovável para potencialmente trazer data centers de inteligência artificial, né? Então, ela é um grande experimento tecnológico que está permitindo seguir os passos de sucesso, já que o Chile é um grande precursor aqui na América do Sul, né? Ele tem altos resultados positivos. Nós vemos lá, por exemplo, nós temos uma unicórnio lá que surgiu ali, né, com um grande aporte, inclusive do Jeff Bezos, que foi a Notco, que criou o famoso Not Milk, Not Burger, Not Mail, e entre outros produtos que não vieram, inclusive, para o Brasil. Mas, assim, essa imagem que nós construímos coletivamente de que era só para poder comprar coisas, né, às vezes até aquela imagem de coisa falsificada, isso vai se desconstruir de agora em diante, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também da sua experiência com relação a preço de alimento, o aluguel, como que funciona essa parte aí. Certo, certo. Vamos lá. O pessoal pensa muito quando você fala em Paraguai, ou em compra ou em se esconder, né? Também o pessoal pensa que às vezes quem vai para o Paraguai é porque deu alguma coisa, o cara tá indo se esconder. Hum. Então, assim, o Paraguai ele é um país bem interessante para você morar mesmo. Ele é muito diferente do Brasil e também muito próximo. Tem essas coisas, porque ele é certamente relativamente próximo culturalmente. Você não tem um grande choque cultural ao morar no Paraguai. Você percebe uma cultura muito próxima, as pessoas estão muito acostumadas com brasileiros, as pessoas falam português, cidades de fronteira, tipo, normal, você pode ser atendido completamente em português, sem
nem precisa saber espanhol. Claro, saber espanhol é importantíssimo, você não vai querer viver num país que você não pode sair da fronteira porque você não fala o idioma, né? Mas, então tem isso, tipo assim, é um país que você consegue morar legal, e claro, ele tem certas deficiências de infraestrutura, o que é normal para um país que está em desenvolvimento. Então, justamente nessa questão do contexto da tecnologia da informação, é um país muito analógico. Então, no Brasil, se eu quero comprar uma passagem de ônibus, eu vou no site lá e vou ter todas as empresas. Aqui no Paraguai, se você for no site, você vai ter uma ou duas empresas. E as outras, elas não estão integradas em sistemas de informação. Você tem que ir lá e comprar manualmente a passagem. Eles não vão nem emitir um recibo em impressora, eles vão escrever o recibo com papel e caneta. Ah, sim, Então, esse entendi. é o contexto do Paraguai. E, claro, isso leva ao que é a demanda, claro, diversas aplicações de software. Mas aí na questão de preço de alimento, eu acho relativamente parecido com o Brasil. E preços de aluguéis, você encontra em algumas cidades do Paraguai aluguéis relativamente mais baratos do que algumas grandes metrópoles do Brasil. Isso em cidades de fronteira. Cidade da Leste, por exemplo, né, assim, das fronteiras, a Cidade da Leste é a melhor. E agora, quando você fala em capital do Paraguai, em Assunção, aí depende muito de localização, etc. Eu não vou saber te explicar agora, tipo, comparar bem o aluguel, porque isso depende muito de cidade para cidade, mesmo numa cidade de bairro para bairro. Essa questão que você mencionou aí de ser um país vizinho, que basta atravessar a fronteira e você não tem um choque cultural, se torna bastante convidativo para o pro profissional, não só de tecnologia, mas muitas empresas que estão saindo do Brasil e buscando uma espécie de asilo fiscal, vamos dizer assim, né? Uma saída dessa forma injusta que se tornou o Brasil nesse momento que nos encontramos, né? E um ponto de esperança, sobretudo em relação aos investimentos que ela está recebendo. Você deve estar mais a par, deve ter saber mais informações a respeito, mas eu ouvi dizer também que Taiwan tem grande investimento, é como se assim, falando em termos geopolíticos, Taiwan é mais ou menos assim, se de repente der algum problema lá com China, tudo, Taiwan é como se ela fizesse um backup dela no Paraguai, entendeu? Ela tem grandes investimentos de data centers já tomando forma, exatamente para conseguir expandir no Ocidente e porque também o Paraguai não tem relações diplomáticas como ela tem com o Taiwan. E exatamente por causa dessa briga, não é um país China friendly, como nós dizemos, igual o Brasil é. E isso faz com que o país passe a ser bem visto pelos investidores internacionais, sobretudo no momento em que eles começarem a receber cada vez mais investimento nessa área de energia renovável e de tecnologia. Você acha que o Paraguai ele pode surpreender no contexto não somente de geopolítica, mas também de tecnologia, desbancando potencialmente outros, como Costa Rica, que também tem a Intel lá, né, e outras empresas de tecnologia? Você acha que o Paraguai pode nos surpreender? Em termos geopolíticos, eu não sei o que dizer, pois a gente tem que entender algumas limitações interessantes do Paraguai, principalmente de ser um landlocked country, então não tem saída para o mar, tem rios, que aí ele vai passar por Argentina ou por outro país, então ele tem fronteira com Bolívia, Argentina, Brasil, e aí essas passagens as importações e exportações precisam passar dentro da Argentina, isso depende de mais tempo de desembaraço aduaneiro e tal. Então, não sei se geopoliticamente eu acredito que não. Agora, economicamente, talvez, depende. O pessoal tem falado muito de Paraguai, muitas empresas têm migrado para o Paraguai. Taiwan é um país realmente que tem grandes investimentos no Paraguai, por ser o Paraguai um dos poucos países que reconhece Taiwan como país independente que não tem relações diplomáticas com Taiwan. Fora o Paraguai, temos algumas ilhas só, acredito que o Vaticano também. Então, o Paraguai ele é o maior país que reconhece a soberania de Taiwan. Então, eles têm uma relação muito amistosa que vem desde 1960. Então, eles estão há anos nessa relação muito próxima do Paraguai com Taiwan. Claro, o Taiwan ele é
muito melhor desenvolvida em infraestrutura do que o Paraguai. Quando a gente fala de tecnologia, Taiwan ele é o topo assim de, né, talvez ali atrás somente de Japão, quem sabe. Aí por isso que em termos econômicos, creio que talvez o Paraguai possa se beneficiar, só que tem que se levar em consideração a questão dos vizinhos também, porque os vizinhos eles podem acabar tentando sabotar o desenvolvimento paraguaio. Então temos que ficar atentos nisso também. E deixa eu te perguntar agora a respeito dos seus objetivos, né? O que levou você a dizer assim, ó, vou mudar minha vida e vou tentar no Paraguai? E como que é o seu trabalho atual? Você havia, acho que, mencionado para mim que você presta serviços também aqui para o Brasil, para empresas aqui, né? Como que é a dinâmica do seu trabalho hoje como engenheiro de software trabalhando aí no Paraguai? Tá. Na verdade, eu sou CLT no Brasil ainda, então é como se eu estivesse no Brasil, acabo não aproveitando de alguns benefícios fiscais. Mas o legal de morar no Paraguai, mesmo sendo CLT no Brasil, é que a energia é muito barata. Assim, a ponto de eu ter amigos que o ar-condicionado fica ligado, tipo, o ano todo, sempre. No inverno, ele fica ligado no aquecedor. No verão, ele fica ligado no modo de refrigeração, né, de gelar. E a energia, ela sai muito mais barata do que muitos lugares no Brasil. Eu tenho um amigo que ele paga menos de R$ 100 de energia com ar-condicionado. Nossa, E tem gente no Brasil que não tem e paga muito mais que isso. Então, o preço da energia é bem barato. Isso que tem atraído data centers e uma série de outras empresas, porque a energia paraguaia ela é bem barata. Para a pessoa física, ela é bem barata. Eu acredito que para empresas também sai muito mais barato do que no Brasil. Por isso que tem muita mineração de Bitcoin aqui, legalizada. Não estou nem falando de coisas ilegais, estou falando de realmente grandes empresas americanas que têm planta aqui. E aí tem essa questão agora dos data centers de inteligência artificial, então aí seria mais um tipo de data center a chegar por aqui, mas também impostos de importação é bem mais quase que inexistente. Eu consigo importar muitas coisas a partir dos Estados Unidos ou China com couriers e basicamente várias coisas eu já importei e não foi cobrado nenhum imposto de importação. O último que eu tive que pagar foi somente na importação de iPhones e somente por ser telefone celular. E mesmo assim sairia muito mais barato do que saiu muito mais barato do que foi no Brasil. Foi pago acho que US$ 30 por aparelho. Então assim, bem mais barato do que no Brasil que eu seria tributado em 120%. e nesse ponto se torna super convidativo, principalmente para o profissional de TI que de tempos em tempos tem que fazer upgrade de seu hardware. Né? Aqui no Brasil, a quantidade do que você paga de imposto se torna às vezes inviável. A pessoa tem que continuar com aquele computador, com aquele notebook, né, com a tecla falhando, com o display falhando, aí tem que ligar numa TV, numa tela para poder ir contornando a situação até ele conseguir remediar. Isso é complicado, né, porque você acaba ficando para trás, né, você luta e não consegue ver resultado, né, e aí você já consegue ver. Um exemplo só para te dar um Sim. exemplo de quando a gente fala de preço, assim, eu não vou saber dar o preço agora, mas MacBooks por aqui, eles podem chegar tipo de 30 a 50% menos que no Brasil. Então eu já vi MacBooks sendo vendidos aqui a R$ 15.000, mas que no Brasil o mesmo modelo custava 30. Ou outros que, tipo, no Brasil custava 10 e aqui estava 5. Tem, principalmente aqueles da linha ARM, o M1. Já comprei um deste em uma loja e saiu metade do preço do Brasil. Era um MacBook 2020, aquele MacBook Air, linha ARM M1 de 8 gigas. Então sai muito mais barato do que no Brasil. Claro, quem quiser comprar pode vir aqui também para fazer a compra e voltar para o Brasil, mas morar aqui é melhor porque você vai ali, compra e você está do lado de casa. A questão de você ter escolhido o Paraguai, não apenas por essa questão de energia que você mencionou, mas também da facilidade que você tem. Passou a fronteira, como você falou, né, não precisa se preocupar muito com documentação, mas para quem está nos assistindo e quiser, por exemplo, fixar residência e construir uma carreira, seja na área de tecnologia ou em qualquer outra área, como que funciona e o que você fez
para estar aí de maneira mais tranquila e trabalhar aí sossegado. Eu fixei residência, né? Assim, fixar residência no sentido, eu obtive o documento de permissão de residência aqui no Paraguai. Não é complicado você obter o documento de residência e são poucos documentos. Poucos documentos não, tem alguns processos um pouco burocráticos, mas é tipo uma questão de você ir no órgão público, pega um documento, vai no outro, aqui você demora 5 dias para sair, beleza? Você espera o prazo, vai lá, busca depois o documento. Juntando a lista de documentos, você consegue fazer a residência. Você vai no departamento de imigração e leva os documentos e pronto. Tipo, você paga uma taxa vai sair uns R$ 3.000 a taxa para você pagar. A lista de documentos tem no site de Migrações do Paraguai. Se você digitar no Google Paraguai, Migrações, tem lá a lista de documentos para residência temporária, que é essa que tem que pegar, que é essa que permite você ter conta em banco e depois em seguida, você elegir para cédula de identidade, que com a cédula de identidade você já consegue comprar imóveis, tirar a carteira de habilitação, comprar carros, etc. A lista de documentos não são muitos. São alguns documentos do Brasil, com apostilamento de AIA, como certidão de nascimento, RG, atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal, então poucos documentos. E aqui no Paraguai você faz cópias autenticadas e pega os outros 2 certificados de antecedentes criminais. Juntando tudo isso, né, seguindo a lista lá, tem alguns cenários específicos, tipo, se você é casado, tem que ser um outro tipo de certidão. Se você vai fazer para uma criança, e tem alguns documentos a mais. Sim. Entregou tudo, não costuma eles negarem a residência, a não ser que você tenha antecedente criminal, tem alguma coisa que eles possam querer clarificar de informação. E deixa eu perguntar um pouquinho sobre objetivos, né? Você estando hoje aí já um considerável tempo, já está 2 anos, como você me falou, né? Você pretende ampliar estudos? Você pretende, por exemplo, estudar em uma pós-graduação? Como que funciona essa parte de estudos aí no Paraguai? Eu confesso que atualmente não penso nisso, de fazer uma pós-graduação ou ingressar na universidade. Não é algo que eu tenho nos planos, mas acredito que não seria difícil, porque o que mais tem, eu acredito que a maior parte dos estudantes dentro do Paraguai, eles são brasileiros, porque tem uma questão, para a gente que é da área de software, talvez a gente não vá saber disso, mas o Paraguai é muito forte em faculdade de medicina. Então, tem muitos brasileiros que vêm para o Paraguai cursar medicina, principalmente em cidades de fronteira, porque eles já estão do lado do Brasil, fica mais fácil para irem visitar os parentes, etc. Mas em Assunção tem muita faculdade também. Tem bairros aqui que as placas já estão todas em português, justamente por a maior parte dos frequentadores serem brasileiros que estudam medicina. Então, eu acredito que entrar na universidade seria bem fácil. Claro, tem que dominar o espanhol. E o Guarani também. Pelo menos quem estuda medicina, eles ensinam duas línguas para as pessoas, né? O espanhol e o Guarani. O Guarani, ele é uma língua indígena, tá, aqui do Paraguai, Sim. que muita gente fala. E tem muita gente aqui que é nativo dessa língua. São as duas línguas oficiais. Então, assim, se eu fosse estudar, tem universidade aqui muito boa. Inclusive, eu acho que tem uma que é de parceria do Taiwan com o Paraguai. Eu já conheci pessoas de cursos de engenharia civil, e eu acho que um até de ciência da computação que foi fazer estágio no Taiwan. Então, justamente por essas parcerias do Taiwan de levar estudantes tanto daqui para o Paraguai, quanto estudantes de Taiwan que vêm para o Paraguai. Então tem essa troca, esse intercâmbio, né? Como eu falei aí, é uma parceria muito forte desses dois. Então isso é bem interessante. Maravilha. Nossa, essa parte da língua guarani ser ensinada nas faculdades, essa parte eu realmente não sabia. Muito interessante. Que legal saber que, além do castelhano, né, do espanhol, ter isso também como uma outra língua que cria praticamente a identidade cultural, né? E pensar que um dia o Machado de Assis falou que nós deveríamos falar o tupi, né? E quase foi, né? Se não fosse a interferência forte dos portugueses, né? Nós estaríamos falando também duas línguas igual aos paraguaios. Muito interessante. Pois é, eles gostam muito de falar essa segunda língua deles. Assim, tem quem ali seja Paraguai não fale, mas
A maior parte deles em si fala. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as dinâmicas do seu trabalho, se você utiliza o próprio espanhol, se você utiliza o inglês, como que funciona? Porque nós sabemos que na América do Sul existe uma resistência bastante contundente do brasileiro, principalmente em falar outras línguas, e nós já vemos uma abertura maior nos outros países da América Latina. Então, como que funciona para você no dia a dia? Se você utiliza outras línguas além do castelhano para o diálogo, né, cotidiano, e como que é essa dinâmica, que para servir também de dicas para os alunos que estão nos assistindo. Certo, certo. Bom, no meu trabalho, em contexto de trabalhar para a empresa brasileira, eu utilizo 100% português. No meu trabalho, eu não falo outro idioma com ninguém, porque eu só tenho brasileiro, não tem para quem falar outro idioma. Já dei a dica para os meus amigos de aprenderem o inglês para que a gente converse em inglês quando eu estiver na rua, porque aí fica um pouco mais interessante você falar inglês. Agora, no contexto do Paraguai, ok, quando eu saio na rua, aí eu falo em castelhano com os paraguaios. Então, você vai num supermercado, numa cafeteria, em algum lugar, eu uso sempre o castelhano. E aqui, por exemplo, agora eu estou em Assunção. Não moro em Assunção, eu moro em Cidade do Leste. Mas muitas das vezes eu venho para Assunção. Eu estou aqui cuidando do apartamento de um amigo meu. E em eventos sociais, aí já é uma coisa muito mais plural mesmo. Então, por exemplo, esses dias não, sexta-feira passada eu fui em um evento. Era um evento social ali de uma comunidade que tem aqui no Paraguai. Então, pagava um valor, ia ter carne à vontade. E lá eu conheci pessoas, por exemplo, eu conheci um cara do Países Baixos, eu conheci uma moça da Espanha, uma moça da Inglaterra, tinha um casal de alemães também, alguns brasileiros. Conheci, inclusive, um argentino, engenheiro de software, que estava é, também buscando vir morar no Paraguai, só que ele estava buscando vir morar no sul do Paraguai, que tem uma cidade lá chamada Encarnação. Ele já queria comprar terreno um pouco mais afastado, já para ter uma vida um pouco mais rural, vamos dizer assim, né? Então, assim, nesses contextos, aí como muitos desses eventos você vai ter brasileiros com mais um monte de europeu e americano, aí é um troca-troca de língua muito louco, porque você vai falar, às vezes, com um argentino que não fala inglês, aí você fala em espanhol. Aí você vai falar com outro cara, daqui a pouco você troca para português. Ou quando você percebe que você está falando inglês com outro brasileiro, porque a conversa tinha começado com outro cara em inglês, e aí você está conversando com outro brasileiro em inglês, porque vocês esqueceram de trocar para o português. Então, aí você, nesses eventos que tem por aqui, aí você pode falar um monte de línguas, porque você vai encontrar pessoas de diferentes nacionalidades, pois não só os brasileiros estão elegendo o Paraguai para morar, mas também um monte de outras pessoas dos Estados Unidos e Europa por alguns outros motivos. Nesses casos, a maioria fala também de impostos, porque países europeus, os impostos de renda são muito altos, mas outros, principalmente europeus, falam muito de liberdade que muitas das vezes na Europa você não tem, no Brasil também não. Por exemplo, você ter porte de arma, você ter armas em casa, aqui no Paraguai é muito mais desburocrático isso. Os requisitos são menores, claro, envolve não ter antecedente criminal, ter certa idade, etc. Mas no Brasil, que custa caro e mesmo assim a polícia não te libera para você ter, aqui te liberam rapidamente, você vai na lojinha, compra e tudo bem. Então, como não tem só os brasileiros vindo para cá, você pode acabar aqui fazendo networking com pessoas de outras nacionalidades e, claro, usando outros idiomas. E a questão também de segurança, né? É bem seguro e principalmente pessoas que moram em cidades grandes e que têm índice de violência alto. Eu ouvi dizer que o pessoal procura também o Paraguai pela questão de segurança, né? Sim, se a gente falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem um índice de homicídio de 22 pessoas por 100 mil habitantes, ou outros estados, por exemplo, Amapá, são 60 homicídios por 100 mil habitantes, esse é um dos mais perigosos, e você compara com o Paraguai, por exemplo, região de Assunção, você tem 3 homicídios por 100 mil habitantes. O nível de homicídio é muito menor, inclusive compara-se com Estônia. Estônia ela tem um índice de homicídio muito próximo à Assunção no Paraguai, e em questão de roubo é muito seguro.
Não que não existam roubos aqui no Paraguai, existem roubos, existem, mas a grande parte dos bandidos aqui no Paraguai, eles não estão preocupados em roubar pedestre. Eles estão mais preocupados em se juntar e fazer um roubo grande a algum banco, corretora de valores, para levar de uma vez muito dinheiro. Então, isso é uma coisa que acontece aqui no Paraguai. Só que eles não vão roubar uma pessoa que está passando na rua à toa. Eles vão se juntar e vão tentar fazer uma coisa grande de uma vez. Então, é um outro tipo de violência. Não é uma violência tipo, ah, nossa, levaram meu celular. Eu mesmo, eu gravo muito na rua aqui com o celular, faço muito vídeo, passo muita história no Instagram. Se eu estivesse fazendo isso em São Paulo, na Avenida Paulista, já teriam me levado o celular. Quem já esteve por lá sabe, Sim. conhece assim que se você passou com o celular ali, alguém vai passar de bicicleta e vai te levar. Aqui isso não acontece. Então, a questão de roubo é muito interessante, porque você tem que estar atento, claro, mas você percebe que muitas das vezes não passa nada. Você olha as pessoas, elas estão muito despreocupadas. Elas não estão tão preocupadas assim com seus pertences, no sentido dos brasileiros, que estão sempre segura forte o celular, guarda o celular aqui, não atende o celular É, na rua. Aqui você olha, o cara tá de boa falando no celular na rua, tranquilo. E claro, você não sabe se aquele cara tá falando no celular, se ele tá armado ou não, ele pode estar armado. Então, o bandido sim. não se sente tão à vontade. Nossa, bem diferente a abordagem, né? Interessante. Deixa eu só voltar rapidamente no que você mencionou a respeito de eventos sociais. O evento social da qual você mencionou tinham mais pessoas da área de tecnologia. Ocorre bastante eventos já aí de tecnologia? Onde mais ocorre evento? Assunção. E Assunção é que tem um grupo de AWS do Paraguai. Um outro grupo de tecnologia que tem é o do BitDevs, que é pessoas interessadas em Bitcoin de uma forma mais técnica, de uma forma mais nos detalhes técnicos da coisa, detalhes de criptografia, etc. Então, eles se reúnem para discutir novidades que teve no código do Bitcoin. Então, o pessoal chega a discutir, por exemplo, olhar pull requests que tem no Bitcoin. Outro que tem o do Bitcoin Paraguai, se reúne bastante gente de tecnologia. Aqui eu estou falando daqueles que estão mais próximos aos meus interesses. Então, você consegue fazer um network bom com pessoas de fora. Agora, eventos específicos de tecnologia ou específicos de linguagem, eu não sei dizer agora, mas com certeza deve ter. Porque, assim, a Assunção tem evento de tudo. Semana que vem vai ter um evento de café chamado Açu Coffee Fest. Se tem evento de café, deve ter alguma coisa de evento de tecnologia. E me fala sobre a infraestrutura. Uma vez eu escutei que a infraestrutura de tecnologia no sentido de sinal, Wi-Fi, de internet, eles falam que era um tanto quanto ainda deixava a desejar. Como que tá isso hoje aí? Eu acho que depende da cidade. Em grandes centros urbanos, Cidade Leste é um grande centro urbano, acho que é a terceira maior cidade do Paraguai, se não me engano, a segunda de maior PIB. Eu tenho Fiber to Home, então a internet, a conexão é boa. Aqui em Assunção, eu estou aqui na casa do amigo meu, tem 600 megas de velocidade para download na casa dele, Fiber to Home também. Muitas cidades já têm fibra, talvez em cidades pequenas não vai ter uma conexão tão boa, mas imagino que alguém de tecnologia não vá se mudar para uma cidade pequena, isolado, mas no Alto Paraná, que é próximo de Cidade do Leste, né, é o departamento de Alto Paraná, de cidade pequena tem internet de fibra igual. Eu acho que o Paraguai, talvez muitos anos atrás, tivesse ruim de tecnologia. Agora, a questão de 4G, aí depende da região, depende do dia. Então, tem região que é mais fraco de sinal, não tem o que fazer. Agora, o Wi-Fi é bem tranquilo. Inclusive, aqui no Paraguai, eu tenho um costume, às vezes, de visitar cafeterias. Algo que em São Paulo, onde eu morava em São Paulo, não existia. Não tinha, tipo, um lugar que você vai para tomar café e ficar mexendo no computador, com tomada. Muitas delas colocam até cabo Ethernet, você pode chegar e colocar seu no cabo se você não quiser usar Wi-Fi. Uhum. E normalmente a conexão delas é boa, eu consigo fazer reuniões de Teams normal, consigo ficar ali tomando café e trabalhando, igual naquele filme americano. Conexão é boa, conexão não senti nada de a desejar não. Eu tinha ouvido isso há um tempinho, né? Mas eu pensei assim, né? Com todo esse investimento que o Paraguai está tendo, isso já deve ter mudado, né? Interessante. Eu gostaria que você
pudesse comentar conosco para a pessoa que está pensando em ir para o Paraguai, né? Nós sabemos que para mudar de cidade já é desafiador, né? Tem mudança cultural mesmo você mudando dentro do próprio país. O que dirá então um país estrangeiro, mesmo esse sendo vizinho nosso. Muda a língua, muda o modus operandi, como você disse, né? É permitido até o porte de arma, né, da pessoa, do civil. Então, para a pessoa que pretende ter uma experiência no Paraguai, você poderia mencionar, sim, os passos que a pessoa tinha que ter, além daquelas da documentação, né, que você já mencionou, o que a pessoa precisaria em termos de preparar, né, de economias, como que ela seria o primeiro passo na hora que ela chega aí no Paraguai, que lugar que ela poderia buscar, você já tem experiência dando 2 anos aí, os locais que são bacana de se morar, que a pessoa poderia chegar, ou se ela teria que ir, por exemplo, com outras pessoas e dividir o aluguel num local para sentir culturalmente essa adaptação. Me fala um pouquinho sobre como que a pessoa poderia pleitear a mudança dela para o Paraguai. Isso é uma pergunta recorrente dos alunos. Não, eu acho que uma coisa interessante seria vir visitar, você vir fazer turismo, você provavelmente pega alguma coisa. E a Assunção, por exemplo, eu poderia citar de bairros que são interessantes de ficar Vila Moura, que é próximo do Shopping Del Sol, a pessoa tem que olhar no mapinha. Claro que pesquisando, como eu não vivo em Assunção, não lembro o nome dos bairros. Então, pesquisando no Google, creio que você encontra ali uma lista de melhores bairros, porque o pessoal tem vindo muito para cá e está tendo muito mais informação. Mas um que eu posso escrever é o Vila Moura, com 2 R's, Mibucuruiá, é um interessante. Normalmente eu fico muito no centro histórico de Assunção, tem um hostel bem interessante lá, eu esqueci o nome dele, chama Mediterrâneo Hostel, inclusive aceita Bitcoin. É uma oportunidade, porque, mano, hostel é bem barato, é bem interessante para você conhecer mais pessoas. E o centro de Assunção é bem interessante, bem bonito, e é seguro, normal. Já estive lá muitas vezes, já caminhei na rua de madrugada lá muitas vezes. Você vai encontrar ali, às vezes, na rua os moradores de rua, alguns, não muitos, o que é normal, toda metrópole tem, mas nunca deu nada, até porque aquilo ali. O centro de Assunção é um dos bairros mais vigiados ali de Assunção. E é bem movimentado durante o dia, porque ao contrário de alguns centros do Brasil, que ficaram meio esvaziados, o de Assunção concentrou, manteve todos os órgãos públicos ali. Então você encontra a Casa de Governo, a sede de governo do Paraguai, a sede do vice-ministro, do vice-presidente, vários ministérios estão ali. Então é um bairro vigiadíssimo por polícia. Então tem polícia o tempo todo. Ali é bem tranquilo. Agora, outros não saberia te dizer agora de cabeça, assim. Mas acho que é interessante vir visitar, dar uma olhada de como é, conversar com as pessoas, tentar fazer amizade, se conseguir ter a oportunidade de entrar num evento social desses, que de vez em quando acontece, é interessante também. Tem o Bitcoin Paraguai, que se reúne mensalmente, então dá para você tentar fazer contatos, conversar com pessoas, perguntar melhor, tipo, quais cidades são interessantes, porque além de Assunção, você tem várias cidades em volta da região metropolitana, como São Paulo, que você tem ali a cidade satélite, é a mesma coisa. E é interessante vir ficar uma semana, quem sabe um mês. Para quem trabalha de home office, é bem tranquilo. E com relação a economias, tipo, depende, porque quando eu vim morar no Paraguai, eu mantive meu emprego que eu tinha no Brasil, então para mim não mudou nada. O salário continuou caindo, eu continuei trabalhando normal, só mudei de país, mas o emprego continuou mesmo, as mesmas pessoas no trabalho, então foi bem mais tranquilo, digamos assim. Só uma adaptação rápida. Nossa, muito interessante. Gostei muito do nosso bate-papo. Basicamente, eu acho que nós chegamos aqui no final. Você gostaria de colocar mais alguma coisa que às vezes eu não mencionei, que eu esqueci, e que seria às vezes uma dica interessante para os alunos que estão assistindo, para o pessoal de uma forma geral que está assistindo? Eu não sei, agora eu não vou lembrar, mas a principal dica é vir visitar, vir olhar como funciona o Paraguai, passar um tempo, se possível. É bem fácil, não precisa de passaporte, você vem com RG, basta o RG. E a vacina da febre amarela, você tendo tomado a vacina 10 dias antes, você pode pegar um avião de qualquer capital ali, ir até Assunção ou ir de ônibus. E claro, você chegando aqui, você vai ver, olhar preço do supermercado, quanto que muda. Tem um site também chamado comprasparaguai.com, mas no Google escrevendo Compras Paraguai é o primeiro, que tem todos os preços de Cidade da Leste. Então, preços de computador, peças, etc.
para quem quiser olhar quanto que custa eletrônicos. E assim, eu acho que a melhor forma de entender ali a questão do país é talvez vindo morar, né? Mas claro, é uma mudança grande. É muito mais fácil para quem é nômade digital, para quem já vai manter emprego, principalmente para quem já ganha em dólar e já trabalha nos Estados Unidos, vindo para cá. O Paraguai não taxa a renda do exterior, então você não será taxado em nada. Então é muito interessante vir visitar e ver como é que funciona. Lembrando também de outras deficiências de infraestrutura do Paraguai. Saúde pública não funciona para nada aqui. Tipo assim, aqui a saúde pública está bem pior que o SUS, mas você pagando, você é atendido muito bem em hospitais privados. Eu esses dias fui num hospital, fui atendido bem rápido, não fiquei nem 5 minutos esperando. Foi rapidinho, já resolveu o problema, já foi embora. É um país que você, tendo condições, você vive bem, mas que se você não tiver certas condições, não se enquadraria bem. Por exemplo, tipo, se você vai vir para o Paraguai para ser um CLT de trabalho não educado, eu esqueci a palavra, mas, por exemplo, trabalho braçal. Eu não acho que trabalho braçal no Paraguai pague tão bem quanto no Brasil. Sabe, vou descarregar caminhão no Paraguai. Eu conheço um cara que ele foi para a Austrália descarregar caminhão, estava ganhando mais do que como desenvolvedor no Brasil, e tudo bem, né? Só que assim, vir no Paraguai fazer essa mesma coisa não vai pagar tão bem quanto ser desenvolvedor no Brasil, então tem que ficar atento nisso também. Vitor Araújo, muito obrigado pelo seu tempo, por você esclarecer, tirar as nossas dúvidas aqui e contribuir com a sua experiência profissional e também de vida que você está tendo aí. Espero que possamos mais vezes poder conversar, inclusive também com outras pessoas que estão tendo experiência aí no Mercosul, tanto no Paraguai quanto no Chile e na Argentina, que possamos em breve reunir novamente para trocarmos experiências e você, com certeza, eu gostaria que você estivesse junto também para contribuir. Para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o Vitor, eu vou deixar o link do LinkedIn dele na descrição do vídeo, para vocês poderem seguir ele lá no LinkedIn, e aí nós vamos nos falando. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez, pelo seu tempo, e vamos mantendo contato, vamos nos falando aí. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Boa noite, então, e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Até lá.